Nesse vídeo, nós vamos aprender a como construir tabelas verdades para proposições compostas, como que a gente vai verificar o valor lógico para uma proposição que envolve várias proposições simples. Quando a gente vai resolver esse tipo de situação, uma coisa que a gente tem que considerar é qual é a ordem de precedência dos conectivos. O que isso quer dizer? Vamos lembrar da matemática. O que a gente resolve primeiro nas operações? Multiplicação ou soma? Resolve primeiro a multiplicação, depois resolve a soma. A ideia é mais ou menos essa. O que a gente resolve primeiro com relação aos conectivos que a gente tem? O primeiro de todos que a gente resolve é a negação, a primeira operação que a gente resolve. Depois a gente resolve a conjunção, a disjunção, a condicional e, por fim, a bicondicional. Tá certo? O que a gente tem que considerar importante aqui também é a questão do uso de parêntese. Tá? O que a gente tem sempre que lembrar? O parêntese ele indica o que eu quero resolver primeiro. Então, apesar de, por exemplo, a negação ser a primeira operação que eu resolvo, se eu tiver um parêntese, por exemplo, nesse caso aqui, eu não vou resolver a negação primeiro. O que a gente resolve primeiro vai ser essa conjunção. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Outra coisa que eu quero comentar é que tem muitos lugares que colocam a conjunção e a disjunção com a mesma ordem de precedência. Só que tem alguns lugares que consideram a conjunção como prioridade em relação à condicional, à disjunção. Então eu vou seguir essa estrutura aqui, tá? Negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Então vamos olhar para essa proposição aqui. Quando a gente considera essa proposição, olha, ela tem três proposições simples. E quais são os conectivos, quais são as operações que estão sendo feitas aqui? Condicional, bicondicional, negação e conjunção. O que a gente vai resolver primeiro? Então, tem que obedecer essa estrutura aqui. No fim das contas, então, o que é a resposta que eu vou obter? A gente pode pensar assim. A primeira coisa que a gente vai resolver aqui não tem parêntese em lugar nenhum, então a gente tem que resolver primeiro o quê? A gente vai resolver primeiro esta negação, certo? Depois que a gente resolveu a negação, qual é o próximo conectivo aqui? Qual é a próxima operação que eu vou ter que considerar? A conjunção do resultado que foi obtido aqui com essa proposição P. Então, disso tudo aqui eu vou ter uma resposta. O que vem depois? Condicional ou bicondicional? A gente resolve primeiro a condicional. Então, depois a gente resolve essa parte. E o resultado que a gente obtém aqui, a gente vai fazer a bicondicional com o resultado que foi obtido aqui. Tá certo? Então, no fim das contas, essa proposição composta, ela é uma bicondicional. Tá? Então, isso tem que ficar atento. E aí, por exemplo, o que a gente tem que tomar cuidado com relação ao parêntese? No caso do jeito que está aqui sem parêntese nenhum, a gente obedecendo essa ordem de precedência, a nossa proposição ela é uma bicondicional. Mas se a gente fizer, por exemplo, isso daqui, ó, então, apesar disso aqui eu resolver primeiro, ele vai ser a última coisa que eu vou resolver. Porque eu tenho que resolver tudo que está dentro do parêntese primeiro, para depois fazer essa conjunção. Tá certo? Então, baseado nisso, a gente vai construir agora algumas tabelas verdade. Vamos considerar esse exemplo aqui. Eu tenho uma proposição composta formada por duas proposições simples P e Q. O que é a nossa proposição? Não P e não R. O que a gente vai resolver primeiro? Não é. Não, perdão. Aqui não é Q. Vamos considerar esse exemplo aqui, a nossa proposição composta P, que é formada pelas proposições simples P e Q. O que a gente tem? Não
P ou não Q. O que a gente vai resolver primeiro de tudo? Ó, tem um parêntese, eu vou resolver o que está dentro do parêntese primeiro. Negação, disjunção, conjunção. Vou resolver primeiro a negação aqui. Como que a gente estrutura isso na forma de uma tabela? A gente vai começar construindo uma coluna para cada proposição simples que a gente possui. O que a gente tem que lembrar? Quantas proposições simples eu tenho? Então, eu tenho duas proposições simples. Quantas linhas a gente vai ter? 2 elevado ao número de proposições simples. Então, 4 linhas. Então, vamos começar fazendo isso. A gente vai construir a tabela verdade. Primeiramente, construindo os valores lógicos aqui dessas proposições simples. Então, vamos fazer a distribuição aqui. Distribuindo os valores aqui, a gente tem então verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? Então a primeira coisa que a gente faz é construir as duas primeiras colunas aqui das proposições simples. O que a gente vai fazer agora? Então vamos obedecer essa ordem de precedência. A primeira coisa que a gente vai fazer resolver não que. Então a gente tem aqui não que. Vamos resolver ela. Vamos lembrar o que a negação faz com o valor lógico de uma proposição. Ela vai mudar esse valor lógico. Onde era V passa a ser F, onde era F passa a ser V. Então eu estou fazendo essa operação sobre isso daqui. Então aqui a gente vai ter como resposta F, V, F, V, certo? Próximo passo, a gente resolveu isso daqui. O que a gente vai fazer agora? A conjunção da proposição P, dessa aqui, com o resultado que a gente acabou de obter. Então, o que a gente tem? P e não Q. Então, vamos fazer isso daqui para ver o que acontece. O que a gente observa aqui agora então? Ó, o resultado da primeira coluna com a terceira que a gente tem. Ó, então eu estou fazendo conjunção. Lembra que tudo V dá V. V com F vai dar F. V e V, V. F e F, F. F e V, F. Então aqui a gente já chegou nessa resposta. O que falta fazer agora? Então a gente acabou de obter o resultado desse parênteses. O que eu tenho que fazer agora? A negação disso que a gente acabou de fazer. Então a gente tem agora não P e não Q. Se eu vou negar o resultado disso, então o que vai acontecer aqui? V, F, V, V. Então essa é a tabela verdade para essa proposição composta. Esse aqui é um modo de resolver. Vamos ver outros dois modos aqui de construir essa tabela verdade. Aí fica de acordo com o seu critério, o que achar que é mais simples de resolver nesses casos. Mas vamos começar aqui. A gente vai usar o segundo modo de resolução. A gente vai iniciar do mesmo jeito. Eu vou construir aqui duas colunas para as proposições simples P e Q. O que vai ser o próximo passo da resolução aqui? A gente vai fazer uma coluna para cada elemento dessa proposição aqui. Então, o que eu tenho? Ó, não. Aí o próximo aqui, parêntese P. A conjunção, essa negação aqui e essa última proposição.
certo? Então é isso que a gente tem. Ó, então a nossa proposição aqui, eu só representei ela aqui de modo mais direto. Então o que a gente vai fazer? Vamos perceber o que a gente tem que montar. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos lembrar, eu tenho que resolver a negação aqui dentro. Mas primeiro eu tenho que distribuir esses valores lógicos aqui do mesmo jeito que eu fiz. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou até numerar aqui, é distribuir os valores lógicos. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Depois, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? É só usar o mesmo raciocínio que a gente fez antes. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É essa negação. Então, eu estou negando o resultado desse valor aqui. Então, o que eu vou obter aqui? F, V, F, V. É a segunda coisa que a gente faz. O que era a próxima operação? Fazer essa conjunção. A conjunção do quê? De P com a negação que a gente acabou de obter. Ó. Então, eu vou usar essas duas aqui para obter a resposta dessa coluna. Então, ó, V e F, F. V e V é V. F e F, F. F e V, F. Certo? Então, cheguei a essa resposta. Foi a terceira operação que a gente fez aqui. Por fim, o que eu tenho que fazer? Então, essa coluna aqui, onde eu coloquei o número 3, é a última operação que eu realizei dentro do parênteses. O que é o próximo passo? Negar esse resultado. Então, o que eu vou obter como resposta para essa coluna aqui é negar o que eu acabei de obter. Então, essa aqui vai ser a nossa coluna 4, que vai ser a resposta. Então, eu estou negando isso daqui. Ó. Então, a negação de F é V. Aqui vai ficar F, V e V. Esse é o segundo modo de resolver. O que é um outro modo que é mais direto que esse? É simplesmente a gente já começar a fazer essa proposição aqui desse modo. A gente não precisa colocar essas duas colunas. Eu já começo construindo essa estrutura, colocando uma coluna para cada elemento da proposição. Primeiro, eu distribuo os valores lógicos e vou seguindo as operações de acordo com essa ordem de precedência. Esse aqui, então, é um modo de fazer. Tá ok? Vamos considerar agora um exemplo com 3 proposições simples. P, Q e R. Se essa proposição composta é formada por 3 proposições simples, então vamos lembrar qual é o número de linhas. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então eu tenho 8 linhas para essa tabela. Eu vou resolver isso daqui usando aquele primeiro modo de resolução. Como que a gente começava? Construo as colunas para distribuir os valores lógicos das proposições simples. Então eu tenho aqui as 3 colunas. Vamos distribuir os valores lógicos. Então, eu tenho 8 linhas. As 4 primeiras aqui, a gente coloca V. As 4 últimas, F. Depois, 2V e 2F. E por último, V, F, V, F. Vamos olhar para a nossa proposição. O que a gente vai resolver primeiro? Ó, disjunção, negação, condicional, conjunção e disjunção e negação. A negação aqui, ó, tem negação não R e não R. Então, é a mesma coisa. Vamos fazer aqui então ela primeiro. Não R. Não R, então eu estou negando o quê? A terceira coluna. O que a gente tem aqui? F, V, F, V, F, V, F,
V. Certo? Então a gente acabou de fazer esse trecho. O que é o próximo passo? Eu tenho essa conjunção e essa disjunção. Seguindo a nossa ordem de precedência, eu posso resolver primeiro isso daqui. Mas vejam aqui que eu não tenho uma conjunção seguida de uma disjunção ou vice-versa. Elas não estão uma do lado da outra. Tem essa condicional separando as duas aqui. Então, nesse caso, tanto faz se eu resolvo primeiro essa parte ou se eu resolvo primeiro essa parte aqui. Mas vamos seguir a nossa ordem aqui e vamos resolver isso aqui primeiro. Mas veja bem aqui, pode ser que isso gere alguma confusão. Por quê? Lembra da condicional? Na condicional a gente tem o quê? Verdadeiro, falso, vai dar falso. Se eu inverter a ordem aqui, é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Então tem que prestar atenção com isso. Então vamos resolver primeiro aqui essa. Que e não é. Então vamos observar o que acontece. O que eu estou olhando então? Ó? Que não é. Então eu estou fazendo a conjunção dessas duas colunas. Tá? Lembra da conjunção. Tudo V tá V. O restante vai ser F. Então olha só. VF dá F. VV, V. Já tem F aqui. Aqui tem F também. Aqui também vai dar F. VV dá V. E as outras duas aqui vai ser F. Então a gente tem isso. Certo? Então essa parte aqui está pronta. Vamos olhar agora para o lado de cá. Então o que eu vou resolver agora? Ó, P, então a primeira coluna, não é essa daqui. Então coluna 1 e coluna 4. Então a gente tem agora P ou não é. Disjunção, tudo F dá F. Os outros casos é sempre verdadeiro. O que a gente tem? Ó, então a gente já pode observar que nessas quatro primeiras aqui, só o fato de ter essa verdadeira, então tudo aqui vai ser verdadeiro. Vamos olhar agora isso daqui, ó. F, F. Então aqui vai ser falso. F, V, verdadeiro. F, F, falso. F, V, verdadeiro. Por último, o que a gente tem? A gente tem agora, então, essa condicional. Aí é o que eu estou chamando a atenção, em que a gente precisa ter cuidado. A nossa condicional é P ou não R, condicional com que e não R. Então aqui é onde a gente tem que tomar cuidado. Olha, o que eu estou fazendo? P ou não R? É essa coluna aqui, ó. Que e não R. É essa coluna. Então lembra lá da condicional? Vera, Fischer, falso. Então o antecedente é V, o consequente é F, aí a nossa resposta é F. Só que tem que tomar cuidado, não é daqui para cá, é daqui para cá. Então tem que obedecer o que está escrito. Então tomem cuidado com isso. Ó. V, F, F. V, V, V. V, F dá F. VF, F de novo. F, F, verdadeiro. VV. E aqui F, F, V, F. Tá falso. Então aqui a gente tem a resposta para essa operação, tá? Então tá aqui como que a gente constrói uma proposição de 3 proposições simples. Se fosse com 4 seria 16 linhas, mas isso não vai ser muito comum cair nos exercícios, tá certo?